pra gravar o vídeo agora à noite, começar a gravar o vídeo pra vocês e queimou a luz. Ah, meu Deus, queimou a luz, simplesmente queimou a luz e adiou aqui do lugar que fica melhor pra mim gravar. São 5h46, não sei se eu vou focar aqui. Eu acho que daqui 5 minutinhos vai começar uma live no Instagram de prosperidade e eu vou estar assistindo. Bom dia! Você tem medo? Eu tenho muitos medos e hoje eu quero compartilhar com vocês o que eu faço para poder controlar meus medos, para poder vencer esses medos. De foco. Hoje eu vim compartilhar com vocês os meus medos e como que eu faço para vencer eles, tá? Em 4 passos, e eu vou dar um último passo de bônus aí, fica aí até o final. Se você gosta desse assunto, já se inscreva neste canal. Como assim? Por exemplo, eu tenho medo de andar, de voar de avião. Eu tive muito medo de tirar minha habilitação. Foi muito engraçado pra mim tirar minha habilitação, porque eu senti medo. Então, só que tudo bem, a gente tem que dizer, é tudo bem, todos nós sentimos medo. Medo é natural do ser humano sentir medo. Então a gente tem que, não podemos ficar com ódio do medo. Eu tenho um ódio de sentir medo de ir lá fazer a prova. Eu tenho um ódio de sentir medo de voar de avião. Eu tenho ódio de estar com medo de estar fazendo esse plano de negócio. Não. Sabe aquele friozinho na barriga que dá quando a gente sente medo? Que bom, significa que a gente está se importando com a situação. Significa que sim, eu tenho medo porque eu me importo com a situação, então acolha esse medo, é uma das técnicas, tá? E pra falar, já vou estar continuando aqui na segunda técnica, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vi o Jonathan Lima, ele fez um vídeo sobre medo, achei muito interessante, eu falei, preciso compartilhar meus medos também e dizer como que eu tô vencendo os meus medos, né? Então a primeira técnica é essa, acolha o medo. Segundo passo, descubra o porquê desse medo. Por exemplo, eu tenho medo de voar de avião, mas eu tenho medo do que? Da máquina do avião? Não. Eu tenho medo do avião cair e acontecer o pior. Eu tenho medo de tirar minha habilitação? Não, eu tenho medo da reprova. Eu tenho medo de estar perdendo o tempo e o dinheiro com a reprova. Era esse o meu medo. Então a gente tem que saber o porquê do nosso medo, né? Eu tenho medo de abrir um negócio próprio, mas por quê? Porque eu tenho medo de falir, eu tenho medo de perder dinheiro, eu tenho medo de não conseguir vender, eu tenho medo de não conseguir suprir minhas metas, é tudo isso. Então a gente tem que saber o porquê desse medo. Com isso a gente vai controlando, a gente acolhe e a gente sabe o porquê desse medo, tá? Terceiro passo, descobrindo esse medo, você cria uma estratégia, você cria um plano para esse medo. Né? Aí você pensa no pior das hipóteses. O avião vai cair? Na pior das hipóteses é porque era para ser a minha senha. Como diz o pastor Cláudio Duarte, que eu assisto, morro de rir dele, mas ele fala só as verdades no jeito de dar uma palestra ali, né? Mas é a verdade. É porque chegou a minha vez, eu não sou melhor que ninguém. Se tiver que acontecer, mas o que a gente faz? Não vai acontecer, é um transporte igual um ônibus, um carro, igual todos os outros transportes. E pronto, você vai vencendo esse medo. Da pior das hipóteses da habilitação, eu vou perder o meu tempo, mais 20 dias de espera, eu vou perder mais R$200 em dinheiro, mas da pior das hipóteses é isso que vai acontecer. Mas isso vai ser superado. A gente tem essa habilidade de superar, então o medo vai ser controlando. Então é o terceiro passo. Tenha um plano já traçado para esse medo. Por que desse medo? Já tem um plano traçado para esse medo, tá? Quarto passo. Pensa racionalmente. A gente tem a mania de pensar muito com as emoções e tudo que a gente pensa com as emoções dá tudo errado. Eu mesmo já, quando eu fui comprar carro financiado, a gente pensa naquela emoção, né? Aquela alegria, ai que gostoso, né? Comprar, ai que legal, que carro bonito, que moto bonita, sem traçar aquele plano, compra e dá tudo errado, depois a gente se estressa e tudo. Então o medo é a mesma coisa. Você pensa, eu
é bom pra mim, eu quero fazer, ok, vai lá e faça, antes que o medo te domine. E nisso você vai controlando o medo. Gente, eu não sei se vocês gostam desse tipo de assunto, mas se vocês gostam, né, e fala de minimalismo, de desenvolvimento pessoal, desse tipo de assunto, já se inscreva no canal, tá aí, compartilhe pra estar me ajudando aí, tá bom? Racionalmente. Não deixar o medo superar primeiro. Vamos agir primeiro antes do medo. É assim, não vamos agir com as emoções. Quando a gente age com as emoções, a gente geralmente não age racionalmente e não dá nada certo, né? Quando a gente age com as nossas emoções. Né, que eu disse pra vocês, que eu ia estar falando, é essa pandemia toda que a gente está vivendo. Como que eu estou lidando com isso? Né? Simplesmente tirando o melhor do que tem. Nossa, Alessandra, existe melhor numa pandemia? Sim. Uma coisa que a gente tem que pôr muito na cabeça é assim, a gente ganha uma força surreal nesse medo, porque se acontece alguma coisa, tipo, o pior, a gente vai acontecendo uma força surreal pra gente suprir isso. Isso é magnífico, gente, porque vai acontecendo mesmo, tá? E outro vai se distanciando, vai sendo controlado, né? Então a gente não pode viver o que, sabe, a gente vive lá no futuro, né? A gente já tá vivendo, pensando lá o que vai acontecer, se dá tudo. A gente vai sofrendo com antecipação, entendeu? Então não sofra com antecipação, vai vivendo cada momentinho, pra você, e nisso você vai controlando o medo. E nós estamos vivendo nessa pandemia hoje, e o que eu penso? Né? Eu penso que, como eu já disse, nós sempre estamos em batalha, enfrentando, e mais uma batalha que a gente vai vencer, e que a gente tem que tomar as precauções que tem que ser tomadas, e a gente tem que continuar a viver dentro do possível situação, né? Se no momento a gente tem que ficar em casa, a gente aproveita da melhor maneira a gente está em casa, né? Se a gente não pode ir, uma coisa assim que eu gostava demais, a gente ia no mercado todo mundo junto, eu, minha esposa, minha filhinha, a gente não pode estar fazendo isso mais, mas que a gente tira lição positiva disso, né? Que a gente tá indo no mercado só para aquele objetivo, e isso é um ponto positivo, né? Que a gente tá indo só, não tem que ficar às vezes comprando coisas desnecessárias, é um ponto positivo que eu vejo dessa forma. Então é uma coisa que vai controlando o meu medo dessa pandemia toda, que todo mundo tá morrendo de medo, a gente fica vendo noticiários, então uma coisa que eu evito também. Então é onde eu tô controlando o meu medo dessa pandemia toda, é a gente transformando no lado positivo, a gente vendo isso de um lado positivo, né? O que pode estar trazendo de benefício para mim? Eu tá ficando em casa, eu tendo que ter horários para ir no mercado, horários para ir nas lojas, horários, não posso estar saindo com a minha família, então a gente tem que estar tirando pontos positivos pra gente. E isso, o medo é controlado, né? Isso, o medo é bem controlado. E se a gente começar a deixar de viver o futuro, a gente também consegue controlar o medo. Vive o que eu tô agora. Bom, cheguei aqui às 8, né? E eu vou esperar a minha vez. Eu fiquei bem assim isolada para não estar vendo, quando eu tirei a habilitação, eu não estava vendo as provas, eu fiquei um pouco afastada até o meu instrutor me chamar. Então eu fiquei um pouco afastada, fiquei em oração, agradecendo a Deus, e em oração e pedindo tranquilidade. Pronto, o meu medo foi controlado. É isso, gente. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, como eu controlo os meus medos, tá? Se vocês quiserem compartilhar os seus medos e como vocês controlam o medo de vocês podem estar deixando nos comentários, que eu vou estar vendo com muito carinho. Vou estar deixando também um e-book gratuito do Detox do Lar, que me ajudou muito a organizar, a começar a ver o minimalismo, organizar a minha casa. Um treinamento para você adquirir bons hábitos, para você estar adaptando na sua vida, para transformar essa vida, uma vida muito melhor, porque a nossa vida é única, a nossa vida é maravilhosa. A gente tem que dar muito valor porque ela é única, a nossa vida é única, nosso tempo é único, e a gente tem que agir com sabedoria, adquirindo hábitos que vai fazer a nossa vida ficar bem melhor, tá bom? Então por hoje é só. Obrigada por ter ficado aqui, um grande abraço e tchau!